Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace Oliveira, estou aqui hoje, dia 2 de março, para estar gravando a análise dos futuros que eu fiquei devendo de dia 1. Então eu estava aqui, tranquilo, tomando meu café, e eu pensei por que não estudar e compartilhar aí com vocês do YouTube o que eu enxerguei ontem no dia 1 de março. Antes da gente iniciar essa análise, se inscreve no canal, ative as notificações e também deixe um gostei neste vídeo, isso ajuda o YouTube a entender que é um conteúdo relevante. Muito bem, então para vocês que me acompanham também compartilhem, passem esse vídeo para frente para a gente trazer cada vez mais pessoas e logo mais a gente vai ter um grupo do Telegram para vocês também compartilhar o estudo de vocês comigo, que eu quero aprender com vocês também. Vou deixar aí também no canto o meu endereço de Instagram que eu criei faz umas 2 semanas, estou compartilhando estudos, respondendo perguntas, então está muito interessante essa interação com o pessoal. Então antes, sem mais delongas, vamos ao vídeo de análise, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Inicialmente aqui no índice gráfico de 10 minutos, a gente vai estudar essa movimentação que a gente teve ontem. Então a gente percebe que abrimos em gap de alta, deixa eu colocar a tela cega aqui que eu acho que fica muito mais interessante para a gente estudar o gráfico, tá? Porque é o que a gente estava enxergando ontem. Primeiro ponto, a gente tem que entender a região que o gráfico está abrindo. Então aqui a gente já percebe que ele está abrindo em uma região complexa, ó, que atrás, no dia passado, teve uma briga nesse patamar, tá? Talvez de uma onda 4, e depois uma onda 5, então poderíamos ter um ABC para cima, observando que tivemos aqui movimento de 1, 2, 3, tivemos movimentos de 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. É que começa novamente, 1, 2, 3, 4, 5, Talvez um movimento de zigue-zague, em que tudo isso daqui, não importa as contagens, não importa as subondas, importa o que você está enxergando aqui. Então aqui realizamos, por exemplo, uma puxada de onda A, uma puxada de onda B e uma puxada de onda C. Ou aqui a gente terminou uma onda 5 muito maior, se a gente for afastar o gráfico, e aí terminamos aqui um processo de 1, 2, 3, 4 ontem e 5, tá? Que a contagem eu acho mais coerente. É só para exemplificar para vocês, o que vocês estão enxergando tem que estar de acordo com a tendência, tem que estar de acordo com a tendência que o preço está executando, para não procurar ficar caçando reversão o tempo todo pelas ondas de Elliott. Então quando você afasta o gráfico, aqui ó, por exemplo, tivemos uma puxada de onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, e aqui em processo de onda 5 ainda, não importa, importa que você está observando que o gráfico está executando e de acordo com a tendência você está fazendo as suas contagens de Elliott, beleza? Então, para vocês que ficam preocupados com os rótulos das ondas, não precisa, basta apenas que vocês contem o comportamento do preço. O que o preço está executando agora? É topos e fundos descendentes? Opa, ele abriu com gap de alta. Posso verificar com esse fundo aqui e esse fundo aqui se existe alguma divergência de IFR para eu poder ter um argumento a mais para realizar uma compra, caso o preço me mostre alguma oportunidade? Posso. Então vou aqui no IFR, por exemplo, e eu observo que esse fundo aqui e esse fundo aqui existe sim uma leve divergência. Ó. Existe uma leve divergência. Posso ir no OBV? O OBV eu não gosto muito no 10 minutos, tá? Posso no estocástico? Estocástico não tem uma divergência tão perfeita nesse sentido aqui, porque ele bateu aqui no fundo. MACD. O MACD ele tem esse fundo aqui e esse fundo aqui. Não é uma divergência tão significativa. Quem está dando mais divergência aqui nesse caso é o IFR. Ó. Desde esse fundo aqui, conectando todos esses fundos aqui, a gente tem divergências, Mas não importa, o que vai confirmar para a gente se de fato é compra ou não vai ser o preço. O IFR é apenas um fator a mais que você pode usar, mas o que vai confirmar é o price action, é o comportamento dos candles. Então a gente observa que essa abertura em gap de ontem, ela teve uma abertura acima dessa linha de tendência, de forma que eu pegue a maioria dos toques, inclusive este daqui. E também eu observo que tivemos uma abertura em região importante, que foi esse fechamento aqui junto com esses fundos. Ó. Se a gente trazer para esse fechamento desse dia aqui, que fechou na mínima, a abertura ela foi bem nesse ponto. Se a gente trazer e ajustar
com essa região aqui que temos de resistência, junto com essa região de suporte, foi exatamente o ponto que o índice abriu. Então pensar em compras aqui logo no começo da manhã, apenas se ele tivesse rompido, testado por cima, e aqui sim a gente poderia pensar em comprar nesse ponto aqui, ó, num preço ideal e também com uma proteção de suporte e lugar para colocar o stop, tá? Mas não foi o caso. O que ele fez? Ele fez um duplo teste aqui em cima, ó. Um duplo teste. Isso daqui é o que? Um topo duplo, tá? É um topo duplo. Num tempo gráfico menor a gente consegue enxergar bem claramente essa situação aqui e ele perdeu o fundo. Só que essa barra ela fez um rompimento da barra verde e perdeu a mínima na próxima barra, tá? Poderia pensar numa venda aqui? Até poderia, porque ele já testou por 2 vezes e a tendência ainda é de queda, tá? Então poderia sim pensar numa venda aqui, colocando um stop acima dessa máxima. Seria o stop ideal, tá? O que acontece? O preço ele veio e testa por cima a linha de tendência, tá? Qual seria o alvo dessa operação? Como ele fez essa movimentação aqui e depois essa movimentação aqui e depois começou a cair, eu poderia usar isso daqui, esse pivô de queda, como o alvo dessa primeira oportunidade de venda. Como eu não saberia se ele ia fazer ainda esse pivô de baixa, eu poderia usar essa primeira movimentação aqui que o preço teve, ó. Então, por exemplo, eu tenho essa quantidade de pontos. Como eu tenho isso daqui de risco, no mínimo eu tenho que buscar um alvo aqui abaixo. Vai dar pouca coisa mais do que 1,5, tá? Pouca coisa menos do que 1,5. Bem na média de 20 períodos. Para valer a pena, teria que calcular o risco com base em 2 alvos dessa forma, porque aí eu vou ter um risco de quase 1 para 2, tá? 1 para 2,5 mais ou menos. 1 para 2 e alguma coisa, tá? Se a gente for calcular aqui o nosso risco e o nosso retorno, o 200% estaria bem aqui, ó, nessa região. Só que como ele fez essa estrutura de pivô, eu poderia usar isso como alvo, como eu havia comentado, e aí traçar um Fibonacci aqui dentro. Traçar um Fibonacci aqui dentro. Colocando aqui depois o 5161,8 e pensar em realizar uma parcial, ou pelo menos a realização final, aqui no 100%, tá? Que era junto com a linha de tendência. Aí essa operação valeria a pena. Porque veja bem, você tem um alvo aqui e você tem esse risco aqui. Então calculando aqui o risco pelo retorno, você tem mais de 200% de alvo. Então aqui seria um alvo ideal, tá? Eu não fiz isso. Eu estava com viés altista. O que eu fiz? Eu comprei, pessoal. Eu comprei aqui, ó. Comprei nessa barra aqui nesse momento de alta volatilidade. Então entrou o volume financeiro e aí eu vi essa barra sendo formada. E aí eu comprei imaginando que o preço ia fazer um movimento altista para testar no mínimo essa região aqui de máxima do dia anterior. E o que aconteceu? O preço ele veio e me estopou, tá? E aí não me deu oportunidade de venda. O que eu fiz? Eu aguardei o preço fazer uma retração do movimento de alta, que aqui estava ele. Eu achei que já tinha feito essa retração. Ó, deixa eu apagar esses estudos aqui. Quando ele chegou nessa região aqui, eu fiquei atento para sinais de compra, porque ele já chegou abaixo de uma média de curto prazo, já abrimos em gap de alta, temos aqui um viés altista, o preço estava trabalhando dentro dessa região. Eu esperei formular, ó, essa barra aqui, ela já não me daria uma compra. Por quê? Porque viemos de um movimento forte de queda, apesar de não conseguirmos mais perder mínima com eficiência, eu precisava de uma confirmação. Que confirmação seria? Uma barra vermelha ou uma barra verde que seja menor, que não penetrasse tanto a barra verde, para daí depois pensar numa compra com stop barato ou stop abaixo da barra verde, que não aconteceu. Essa barra vermelha, ela veio, rompeu a máxima da barra verde e veio testar novamente a mínima.
E essa barra aqui ela perde a mínima da barra verde, mas percebam que temos o toque por cima da linha de tendência. Está servindo aqui como região de suporte, agora que antes era resistência. Vejam bem, não conseguimos mais fechar abaixo dessa região e aí deixamos uma barra de força. Aqui eu já entendi que era de fato um suporte. Aqui eu não preciso de uma barra que me confirme isso, porque eu já tenho várias barras que estão confirmando o teste nessa região. E aqui eu tenho uma barra, uma entrada de força maior, ó, um volume maior do que esse volume aqui, o volume crescendo comprador, tá? E aí eu posicionei uma ordem de compra aqui, ó, exatamente nesse patamar, nessa operação dessa barra verde, tá? Porque eu entendi que é uma espécie de fundo duplo, uma frustração dos vendedores de voltar a cair abaixo da linha de tendência. Então eu estava esperando essa confirmação do preço ou um pivôzinho de alta, tá? Veio dessa forma a confirmação, assumiu o risco abaixo dessa mínima. Percebam também a região de Fibonacci que a gente está, bem no 38,2, tá? Correspondente a 61,8 desse movimento aqui de alta. E aí o preço ele começa a se desenvolver. E qual seria o alvo dessa operação? Como a gente fez um pullback profundo, eu tenho essa região aqui de máxima para testar junto com o 123, tá? Se eu for expandir o Fibonacci do jeito que a gente faz e coloca aqui o 61,8, é o 76,4, tá? E aí eu tenho um alvo bem interessante, porque é um alvo dessa região aqui, que foi acionada a compra, até lá em cima, a gente tem 1.200 pontos de alta. E aí o trade começou a se desenvolver, tá? Eu tinha se posicionado aqui, meu stop estava aqui embaixo, e aí fizemos 3 barras de alta, testamos por cima essa pequena acumulação, ó, expandindo aqui para cá, essa região que agora é suporte, que era resistência. E aqui, como eu já tinha tomado um stop aqui atrás, estou desenhando o que eu operei ontem, tá? Como eu já tinha tomado um stop aqui atrás, o que eu fiz? Eu posicionei, eu tinha posicionado um stop, eu tinha posicionado uma operação aqui atrás, e era uma operação que eu arrisquei 550 pontos, foi um stop relativamente alto, mas eu tinha entrado com poucos contratos, e aí eu posicionei o restante dos poucos contratos aqui também, porque eu já estava negativo, e aqui eu entrei um pouco mais pesado nessa operação, depois que ele confirmou esse pivô de alta aqui, ó. Então fizemos um movimento de expansão, um movimento que testa por cima e aqui um retorno na alta. Existia pressão de venda? Existia, né? Viemos de uma barra forte, vermelha, essa daqui. Mas eu já estava com essa expectativa de alta do preço fazer uma movimentação A, B, C em queda, caímos em 5 ondas, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. E agora a gente começa novas ondas para cima, num processo aí de onda C talvez, tá? Ou uma onda 3, ainda não saberia se isso ia se tornar uma onda 3 ou uma onda C de alta. Já tínhamos executado a A, B e agora íamos executar uma onda C. Essa era a probabilidade maior que eu estava enxergando para o índice, e aí foi acionada a segunda entrada, o meu stop que estava nessa região aqui, ele veio para cá, praticamente aqui no ponto de entrada. E meu alvo, ele estava lá no 76, tá? Por que eu não coloquei meu alvo lá no 100%? Aqui. Pelo horário, pessoal, eu tinha que sair, e aí acabei que saindo aqui no 76, e saí muito bem, olha só. Tivemos a frustração do rompimento, então percebam que essa barra, ela tenta romper a máxima do dia anterior, que estava aqui, e ela frustra imediatamente a barra seguinte, entra a pressão de venda, tá? Um trader mais agressivo poderia pensar em se posicionar aqui com stop aqui em cima. O que eu faria? Eu não estava mais operando esse horário, só que como executamos uma perna de baixa, ele poderia vir de uma vez? Poderia, tá? Não é comum o preço fazer isso. Mas eu espero uma segunda tentativa do preço. Vejam bem, tentativa número 2, pivô armado, tá? Aqui sim você tem uma boa venda, porque o preço geralmente ele não testa uma vez só, ele vai tentar 2 vezes, às vezes até 3 vezes, ó. Percebam aqui, ó, uma vez, 2 vezes, depois movimento de alta. Percebam aqui também, uma vez, 2 vezes, movimento de queda.
Percebam aqui que tentou várias vezes, ó. Ele tentou furar porque ele veio de um movimento só, esticado, tentou furar 1, 2 vezes, não conseguiu. 3 vezes, aqui encontra a maior quantidade de vendas. Aí queda, aí tenta mais uma vez, aqui dá uma venda boa com stop acima dessa máxima. Não estava operando esse horário, mas era uma venda interessante, tá? Visando o que? O alvo dessa movimentação. Onde está a próxima região de suporte, tá? Seria aqui. Até poderia ter uma região aqui, tá? Uma região aqui. Ele poderia sentir, mas como ele veio com momentum, teria que tomar cuidado aqui nessa região. Se começasse a sentir demais, a gente cancelava essa operação e saía, porque ele poderia ficar lateral aqui, ó. Mas não. O que aconteceu? Ele acionou esse pivô de queda. Aí a gente pode novamente traçar o alvo com base nessa proporção, realizar uma parcial aqui no 100%, nessa região que a gente tinha comentado, aqui, e depois realizar final nessa região aqui, ó, onde startou o movimento de alta e o preço veio buscar, né? Veio de uma vez só. Percebam a realização no 76 desse Fibonacci. Teste nem chegou a testar por baixo. Aqui gera uma nova oportunidade de venda. Stop acima dessa máxima para buscar a realização. Olha aí que interessante, o preço já abrindo agora praticamente sem gap. Então um leve gap de baixa. Não é nada a se fazer agora. A gente tem uma região importante aqui. Eu esperaria o rompimento ou uma frustração aqui dos vendedores abaixo da mínima desse dia, para voltar a subir, tá? Formar aqui também um movimento de alta forte, talvez aqui um fundo duplo. Se a gente colocar um tempo gráfico maior, ó, temos já uma leve divergência, tá? Então poderíamos ter um dia assim altista, mas esperaria essa região aqui abaixo, talvez entre maior quantidade de compradores, beleza? Se a gente cair, com certeza a gente tem alvo para baixo também. A gente tem essa proporção em primeiro momento aqui para baixo, ó. Aqui nessa região de 107.600 seria o primeiro alvo do preço. Vamos dar uma olhada lá no dólar, que a gente executou ontem, gráfico de 10 minutos por enquanto. O dólar teve uma abertura nesse patamar aqui, tenta fazer um movimento de alta, não consegue chegar até esse topo, e aí frustra quem imaginou que ele ia executar aqui um movimento de queda, faz um fundo duplo, né? Solta um movimento de alta, mas a gente precisava o que? Dele fazer um fundo mais alto do que o fundo anterior. Aqui ele tentou, só que ele não rompeu essa máxima, então aguarda, né? E abaixo dessa região a gente tem nova entrada de compradores, né? Não fizemos um fundo mais alto ainda, nova queda. Aí aqui sim temos um pullback por baixo dessa região. Poderia pensar em vender aqui? Poderia, teria sido estopado. Só que a gente percebe que temos uma lateralização e começamos a deixar mínimas mais altas, né? Estou poluindo muito a tela, né, pessoal? Coloquem aí nos comentários se vocês gostam desses desenhos na tela, porque eu acho que eu estou poluindo bastante a tela. Então aqui temos um pullback por baixo dessa região. Poderia pensar em vendas aqui? Poderia. Só que não se desenvolveu. Deixa eu colocar lá no volume. Então temos uma região aqui e o dólar estava testando por baixo após um amplo movimento de queda. Foi esse movimento aqui, ó, daqui até aqui. Poderia pensar em vendas aqui, só que não temos volume. Olha a inexistência do volume. E essa barra aqui começa a entrar volume financeiro, né? Ao perceber essa situação que o dólar não se desenvolve, pode ser o que isso daqui? Uma acumulação dos players para tentar fazer um rompimento. Percebam que a gente estava fazendo mínimas mais altas do que essa daqui. E essa barra aqui ela gera uma entrada de compra com stop abaixo dessa mínima. Percebam que essa barra ela não deixa pavio inferior, diferente dessas barras aqui. Então ela já abriu com vontade e fechou próximo às máximas, rompendo essa região aqui. Se você entrou na venda aqui e foi estopado, não tem problema, stop serve para isso, né? Se trader não quiser ser estopado, não serve para ser trader. Então aqui aciona um stop, inclusive aciona uma entrada de compra depois que você tomou o stop aqui, visando que esse movimento aqui de máxima primeiro,
tá? Seria o ponto importante que o preço pararia. Ó, vejam bem, temos uma região importante aqui, é o fechamento desse dia, essa região de topo que estava sentindo, essa região fez um rompimento falso, então aqui seria um ponto de realização de parcial pelo menos. E aí o segundo ponto, caso você ainda tenha ficado comprado, a gente entende que o preço ele fez um movimento de alta, aí aqui, meu amigo Henrique, eu errei falei breakout, mas eu queria ter dito power breakout, tá? O breakout é na hora que a gente começa a cortar uma média de 20, e o power breakout é na hora que a 20 se aproxima, faz uma aproximação aqui do preço, a média até o preço e não o preço até a média. Aqui ele até chegou a tentar fazer uma aproximação, movimento de alta que vem em expansão daqui até aqui em cima, contração, rasa. Se a gente for pegar um Fibonacci daqui até aqui em cima, ó, temos um 61,8, tá? E a próxima expansão seria no 100%. Poderia expandir esse Fibo mesmo ou colocar a partir do momento que o preço começou a subir aqui. Aí é 100% novamente, tá? Percebam onde o preço começa a deixar dificuldade, deixar pavio no 111. Ou eu posso expandir esse Fibo, como ele foi lá no 100%, a gente expande primeiro 61,8, 100% e depois os 50% lá, tá? Mas nesse caso aqui ele nem chegou a atingir ainda, ele chegou agora, né, com esse gapaço de alta, já está bem esticado. Esperaria aí um movimento corretivo para o dólar. Segunda entrada seria nesse ponto aqui, tá? Eu entraria aqui, ou como ele fez um rompimento nessa barra, posicionaria uma ordem aqui com stop um pouco mais curto, abaixo dessa barra aqui. Então o mercado aciona a nossa entrada e vai embora para o alvo. Beleza? Essa é uma das entradas interessantes para fazer esse posicionamento de pullback, tá? Esse posicionamento quando o preço ele vem buscar em pavio e aí ele sobe para o alvo, porque é legal que você vai ter um stop bem curto. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui no índice, o que está acontecendo. O índice duplo teste nessa região, mas eu aguardaria aqui uma movimentação, uma confirmação aqui do preço para a gente começar a subir, tá? Vamos acelerar essa oportunidade. Deixa eu voltar aqui para vocês. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe um gostei neste vídeo, compartilhe com seus amigos, não esqueçam. Um grande abraço a todos e até a próxima análise.